Feliz sábado, que Deus possa te abençoar nesse dia sagrado. Quero mandar um abraço muito especial a todas as nossas queridas mamães. Afinal de contas, hoje é o seu dia. Daqui a pouco nós vamos orar por todas as nossas queridas mamães. Conta-se uma história de um menino que tinha 7 anos de idade, chamado Marcos. E um dia houve uma festa, ou haveria uma festa lá na sua escola, uma festa da família, era o título da festa. E, logicamente, todos os pais e irmãos deveriam ir a essa festa. Mas Marcos nos conta a história que ele tinha vergonha da mãe. E por que ele tinha vergonha da mãe? Porque a mãe tinha as suas mãos queimadas. E o convite foi feito na escola, mas ele não contou nada em casa. Mas a mãe, de uma forma ou de outra, ficou sabendo da festa. E ela perguntou: Marquinhos, por que você não me convidou ou não nos falou sobre essa festa? Marquinhos abaixou a cabeça e disse assim: olha, mãe, é que... O que acontece? Perguntou a mãe. Não, é que eu tenho vergonha da senhora, porque a senhora tem as mãos queimadas e as pessoas ficam olhando isso. Nos conta a história que a mãe se assentou, olhou para o seu filho e disse: filho, quando você era ainda um bebê, a nossa casa infelizmente pegou fogo. Então eu entrei no seu quarto em chamas e peguei você do berço, salvei você da morte, mas infelizmente o fogo pegou nas minhas mãos. Eu queimei as minhas mãos para te salvar. Marquinhos começou a chorar, ficou tão triste com aquilo ali e com a situação dele em ter vergonha de alguém que a havia salvo. Então, daquele dia em diante, ele nunca mais, diz a história, que nunca mais ele teve vergonha da sua mãe. Pelo contrário, ele, por onde ia, ele levava a sua mãe e fazia questão de dizer que aquela bondosa senhora era sua mãe. Jesus também nos ama com um amor incondicional. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Vamos, nesse instante, louvar o nome do Senhor, cantando esse belo hino, o hino 123 do nosso cenário, o amor de Jesus. Louvemos ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, pelo seu amor. Grandioso.
Que Deus maravilhoso que contigo está todos os dias. É um Deus que promete fazer da sua vida uma vida muito feliz. Nós vamos orar e eu quero aproveitar nessa oração incluir a você, mamãe. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor concede a cada um de nós. E nesse dia em especial, queremos orar por todas as nossas queridas mamães. Que o Senhor as abençoe ricamente e que elas continuem a servir ao Senhor. Fica, ó Deus, conosco nessa escola sabatina. No seu doce nome pedimos e agradecemos. Amém. Muito bom. Nós vamos agora, então, ao informativo Mundial das Missões. É interessante, amados irmãos, que todo sábado nós temos o privilégio de termos uma história maravilhosa, né? E não vai ser diferente nesse sábado. O título da carta missionária nos fala a fazenda evangelista. Vamos ouvir. Informativo Mundial das Missões. O Armazém Evangelístico. Lauri levava uma vida desregrada, até que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata aos 45 anos de idade. Ele sentia como se fosse morrer logo, sem merecer o perdão de Deus, e por isso foi conversar com um pastor de uma denominação cristã. O pastor orou com ele, e durante a oração, Lauri sentiu uma paz e alegria no coração. Sentiu o perdão de Deus. Em casa, ele passou semanas lendo muito a Bíblia e descobriu que o sábado ainda era o dia sagrado de Deus. Nesse meio tempo, Lauri soube de uma série evangelística que seria realizada pela Igreja Adventista na sua cidade, na Finlândia. Em menos de um ano, ele se tornou membro da Igreja Adventista, mesmo com sua esposa pedindo o divórcio. Logo surgiu o desejo no coração de Lauri de falar de Jesus para as pessoas, e então ele teve uma ideia. Após muita oração, ele abriu uma despensa de alimentos, um banco de alimentos, na sua igreja, ajudando necessitados e estrangeiros. Lauri explica que a maioria dos finlandeses é bastante secular e não abre espaço para Deus em suas vidas. Por isso, o Armazém de Alimentos dá a oportunidade de alcançar as pessoas e falar de Cristo para elas. O projeto já tem 5 anos e cerca de 40 pessoas procuram alimentos 2 vezes por semana no armazém. O armazém já ajudou a alcançar centenas de vidas e pelo menos uma pessoa foi batizada. Além disso, o projeto tem atraído adventistas inativos, irmãos que não frequentavam mais os cultos, mas decidiram ser voluntários no Armazém Solidário. Lauri, que atualmente tem 60 anos, venceu o câncer e mantém uma boa saúde através de bons hábitos de vida. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Sejamos liberais. Mais uma vez, uma história maravilhosa contada aí nos campos missionários. Veja da importância, que as nossas ofertas desenvolvem. Por isso eu quero, nesse instante, apresentar mais uma vez esse aplicativo 7Me. Se você ainda não tem, baixe no seu celular, porque ele é de fácil manuseio e você pode enviar as suas ofertas através do 7Me. Se por um acaso não há como você baixar aí no seu celular, teu celular está lotado, está cheio de aplicativos, não há problema. Leve as suas ofertas aí para o seu tesoureiro da igreja, as igrejas que estão abertas, em meio a essa pandemia, você também pode entregar na igreja, mas tenha sempre em mente que a sua oferta faz a diferença
na vida de muitas pessoas. Veja, esse país, a Finlândia, longe aqui do Brasil, mas a sua oferta pode alcançar esse lugar também. Então, seja um ofertante constante. Eu quero convidar agora a Ana Beatriz para ela trazer uma mensagem especial, título Ver Você. Vamos ouvir essa mensagem musical especial. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver.
Obrigado, Ana Beatriz, por essa linda mensagem musical que acabamos de ouvir, né? Antes da recapitulação da lição, não se esqueça, querido irmão, querida irmã, de responder o teu CRM. As secretárias das igrejas têm enviado a cada sábado um link para que você entre e responda, então, o teu CRM. Então, por favor, assim que terminar a escola sabatina de hoje, vá até o teu grupo de WhatsApp da igreja e com certeza ali vai estar o link do CRM, abra ali e responda, porque nós precisamos participar da escola sabatina, colocando os dados necessários, e esse CRM existe exatamente para isso, tá bom? Bom, pegue então agora a sua Bíblia e também a lição da escola sabatina. E vamos recapitular, né, essa lição que foi muito importante para o crescimento espiritual de cada um de nós, né? E aí vem o título, né? Por que a interpretação é necessária? E temos aí o verso para memorizar, Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Uma coisa muito importante na leitura da Bíblia é que a gente tenha fé. Isso é muito importante. A parte essencial, tem que ter fé. Agora, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos também interpretar a Bíblia. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para interpretar a Bíblia da melhor forma ou da forma correta, né? Como é que nós vamos entender, por exemplo, uma passagem que é profética, outra passagem que seja uma parábola, outra passagem que seja uma narrativa? Como é que nós vamos interpretar tudo isso? Então, a lição da Escola Sabatina dessa semana, ela nos trouxe várias ferramentas das quais nós podemos nos utilizar sem nenhum tipo de problema. Pelo contrário, elas vão nos ajudar a entender e a interpretar a Bíblia da melhor forma. Porque existe uma velha máxima, né? Um texto fora do contexto vira um pretexto. Então, há muitas pessoas que pegam um texto e elas interpretam do jeito e da forma como elas acham que deve ser a interpretação. E muitas vezes esse texto está fora do contexto. Então, é importante que ao analisarmos um texto, a gente analise também o seu contexto. Então, durante essa semana, você e eu, nós tivemos a oportunidade, né, de ver e aprender várias ferramentas que existem para que a gente possa fazer realmente uma interpretação digna e fiel do texto bíblico. Vamos à parte então de domingo, pegue aí a sua Bíblia, né? Fala sobre as pressuposições. Então diz assim que ninguém chega ao texto das Escrituras com a mente vazia. Todo leitor e estudante da Bíblia chega a ela com uma história específica e experiência que inevitavelmente impactam o processo de interpretação. E isso é muito verdade. Por exemplo, a lição cita os discípulos. Os discípulos também, eles tinham assim uma interpretação da Bíblia daquilo que eles entendiam ser o correto. Na cabeça, né, na mente do judeu, quando o Messias aparecesse, ele os livraria do jugo romano. Então, todo o texto profético que falava sobre o Messias e tudo mais, que ele viria, a interpretação do judeu é que o Messias iria e os salvaria do jugo romano. Veja a interpretação que eles tinham, né? Então,
a lição de domingo nos diz que a boa notícia é que o Espírito Santo, né, ele pode esclarecer e corrigir nossas perspectivas e pressuposições limitadas ao lermos as palavras das Escrituras com uma mente aberta e um coração sincero. Então, toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós temos que ter um coração aberto, sincero. Há muitas pessoas que até pedem estudos bíblicos, mas elas já têm dentro da sua mente uma pressuposição. E não é assim. Ao abrirmos o texto sagrado, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não vamos conhecer a Bíblia Sagrada sem primeiro sermos humildes o suficiente para deixar o texto bíblico falar a nós e fazer então uma interpretação correta, né? A Bíblia nos diz aqui a lição de domingo, pegue essa liçãozinha, né? A Bíblia repetidamente confirma que pessoas com origens muito diferentes foram capazes de entender a palavra de Deus e que o Espírito Santo os guiou em toda a verdade. Então, notem, amados irmãos, nós temos um aliado fantástico. Esse aliado chama-se Espírito Santo. E por que ele é tão fantástico? Porque foi ele que iluminou a mente dos escritores da Bíblia. E é ele que ilumina também a nossa mente para que nós possamos entender, né, o texto bíblico. Vamos então à parte de segunda-feira. Tradução e interpretação, né? Então, aqui a lição nos diz que a Bíblia ela possui dois grandes testamentos, né? O Antigo ou Velho Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros escritos por autores diversos, diferentes, que viveram também em épocas diferentes. E o Novo Testamento, escrito então, possui 27 livros, também escrito por vários autores. Na linguagem do Velho Testamento, nós encontramos duas línguas, o hebraico e o aramaico. A grande porção do Velho Testamento foi escrita na língua hebraica. E algumas pequenas porções do livro de Daniel, do livro de Esdras e do livro de Neemias, eles foram escritos na língua aramaica. E por que foram escritos na língua aramaica? Porque nesse período os medos e persas que lideravam o mundo, que comandavam o mundo. E uma das exigências que eles faziam aos seus subordinados é que as escritas fossem feitas na língua aramaica. Por isso que nós temos, né, essas pequenas porções do livro de Daniel, no livro de Neemias e Esdras escritos no aramaico. Já o Novo Testamento, todo ele foi escrito na língua grega, mas um grego koiné. Koiné quer dizer comum, né? Um grego comum. E é interessante, queridos, de que houveram vários autores, e alguns muito doutos, né? Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, o médico Lucas. Então, quando você vê as porções escritas do Novo Testamento por esses autores, você vai já ver que o grego é um grego sofisticado. Já o grego de Pedro, de João, que eram simples pescadores, o grego é mais simples. Mas isso não quer dizer que os escritos de Paulo, os escritos de Lucas, são superiores aos escritos desses humildes discípulos, de forma alguma, né? O mesmo Espírito Santo que impressionou a mente de Paulo, também impressionou a mente de Pedro, a mente de João e dos demais escritores também da Sagrada, né? Muito bem, vamos então agora à parte de terça-feira, a Bíblia e a cultura, né? Embora
Deus tenha falado a gerações específicas, ele cuidou para que as futuras gerações que leriam a palavra de Deus entendessem que essas verdades vão além das circunstâncias locais e limitadas em que os textos da Bíblia foram escritos, né? Então, nos diz aqui que a Bíblia ela foi escrita em várias formas e culturas diferentes, mas essa cultura ela pode ter influenciado as escrituras, né? O que acontece, então, nos diz, né, se a nossa experiência cultural se tornar o fundamento e a prova decisiva para a nossa interpretação das escrituras, né? Então, queridos, apesar de vivemos em culturas diferentes, e o mundo ele é gigante de culturas diferentes, né? Os países têm as suas próprias culturas. A cultura brasileira é diferente da cultura indiana. A cultura indiana é diferente da cultura russa. E assim vai. Mas existe, a lição nos diz que existe um elo que une toda a humanidade. E que elo é esse? Deus Criador. Deus criou toda a humanidade. Entenderam? Embora as culturas sejam diferentes, há um elo que une todos, a criação de Deus e toda a humanidade. Então, o homem pecador, ele encontra, mesmo nessas diferentes culturas, ele encontra solução para os seus problemas em um único sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse sacrifício, amados irmãos, é estendido a qualquer cultura. Qualquer cultura. Então, nós estamos ligados, né, nesse elo especial. Embora, como eu vos disse, vivamos em culturas diferentes, né? Aqui a lição nos diz, traz um exemplo, né? Ela diz assim, pense na álgebra. A álgebra, que é um ramo da matemática, ela foi inventada no 9º século, lá em Bagdá. Aí eu pergunto, a álgebra, então, ela ficou finita ao 9º século e a Bagdá? Não. Ela ultrapassou os séculos e ela chegou até nós. Então, a mesma coisa a palavra de Deus. Embora ela tenha sido escrita em culturas diferentes à cultura que nós vivemos, ela é tão importante para nós quanto foi quando ela foi escrita em culturas diferentes. Vamos à parte então de quarta-feira, amados. Nossa natureza pecaminosa e caída. Algumas pessoas tendem a ouvir somente as ideias que lhes são atrativas, mesmo que elas estejam em contradição com a vontade de Deus. Você já ouviu, com certeza, muitas pessoas, né, que elas procuram na Bíblia somente aquilo que traz para elas assim um certo conforto, não vai trazer para ela nenhum tipo de problema, né? Isso a gente já viu muito por aí. Mas a Bíblia, ela traz para o seu leitor verdades que muitas vezes esses leitores não querem ouvir. É claro que o pecado ele trouxe, né, as suas mazelas. Aqui nos diz que o pecado afetou toda a nossa existência. Ela também afeta, né, a nossa capacidade de interpretar as escrituras sagradas, né? O orgulho, o engano próprio, a dúvida, o afastamento, a desobediência, todos esses são sintomas de uma natureza pecaminosa. E além disso,
o pecado também nos alimenta a dúvida. Fica muito complicado quando pessoas, ao lerem as Sagradas Escrituras, elas começam a pensar e duvidar daquilo que está escrito. Por isso que o verso inicial, verso para memorizar da semana, da lição, ela fala que sem fé é impossível o quê? É impossível agradar a Deus. Então, o pecado também nos leva a dúvidas, né? Então, nós somos muitas vezes inclinados a não acreditar na palavra de Deus. E eu pergunto, quem foram os primeiros a desacreditar na palavra de Deus? Adão e Eva. Por exemplo, qual que era a palavra de Deus para Adão e Eva naqueles dias? Não se aproximem da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam o fruto dessa árvore. E o que eles fizeram? Desconfiaram da palavra de Deus. Fizeram exatamente o contrário a que Deus havia dito a eles que não fizessem. Então, desde o princípio, né, os nossos primeiros pais desconfiaram e desacreditaram na palavra de Deus. Colocaram um grande ponto de interrogação, de dúvida. Será que é isso mesmo? E hoje em dia, queridos irmãos, não é diferente. Então, qual é o conselho que a lição de quarta-feira nos traz? E que é de suma importância. Aqui no último parágrafo da lição de quarta-feira nos diz assim: em vez disso, devemos abordar a Bíblia com fé e submissão, e não com uma atitude de crítica e dúvida. O orgulho, o engano próprio e a dúvida levam a uma atitude de afastamento em relação a Deus e a Bíblia, que certamente levará à desobediência, isso é, à indisposição de obedecer à vontade revelada de Deus. Então, por que muitas pessoas, e vamos pensar em nós mesmos, porque muitas vezes nós desconfiamos da palavra de Deus. Por isso, vá com fé, com submissão à leitura da Bíblia, para que a benção contida na palavra de Deus alcance também a tua vida. Ok? Vamos à parte de quinta-feira. Por que a interpretação é importante? Por que a interpretação é importante? A interpretação das Escrituras é um assunto vital à saúde teológica e missiológica da Igreja. Sem uma interpretação correta da Bíblia, não pode haver unidade na doutrina e no ensino e, portanto, nenhuma unidade na Igreja em nossa missão. Amados irmãos, por que existem tantas placas de igrejas cristãs no mundo? Porque, infelizmente, muitas pessoas têm interpretado a Bíblia ao seu bel prazer. Não tem se utilizado daquelas ferramentas, né, que nós falamos no início. Por exemplo, uma das ferramentas que nós vimos na lição aí é a hermenêutica. A hermenêutica quer dizer a interpretação bíblica. E essa palavra hermenêutica, ela vem de um deus grego chamado Hermes. E esse deus grego, Hermes, ele era o emissário das verdades que eles deveriam passar ao povo, vindo dos deuses gregos. Então, esse deus grego, Hermes, ele passava as mensagens dos seus deuses de uma forma correta às pessoas. Então, a hermenêutica, por exemplo, é uma ferramenta essencial na interpretação correta da Bíblia Sagrada. Então, quando eu tenho um texto, para que ele não vire um pretexto, eu devo tomar esse texto, analisar os textos ou os versos que antecedem ao texto que eu estou analisando. Vejo também os textos que precedem ao texto que eu estou analisando. Vejo o contexto do livro que eu estou estudando. Interpreto
utilizando da Bíblia de outros livros para que eu possa chegar a uma interpretação correta do texto. Então, muitas vezes, eu vou encontrar textos que não servem para os dias de hoje, mas também vou encontrar textos bíblicos que foram escritos para os dias de hoje. Por exemplo, textos que foram escritos lá no livro de Daniel, muitos deles, eles foram escritos para os nossos dias hoje. Então, esses textos, eles dizem dos acontecimentos finais deste mundo. Mas eu também posso me utilizar de textos que, a priori, foram firmados para os dias do profeta, quando ele escreveu. Vamos, hipoteticamente, pensar no livro Ageu, por exemplo. Ageu escreveu, então, o texto lá, ele se referia para o povo daquela época. Eu estou usando uma exegese, uma hermenêutica. Mas eu posso utilizar esse texto de uma forma secundária para os dias de hoje. Então, eu não posso pegar lá, por exemplo, um texto, como disse lá de Ageu, ou lá de Sofonias, não sei, qualquer texto aí, e dizer, olha, esse texto aqui de Sofonias, veja o que está escrito aqui. Sofonias estava vendo a pandemia do Covid-19, do coronavírus, lá no século XXI. Olha o que ele escreveu aqui. Não posso usar esse texto e dizer que Sofonias estava falando da pandemia do Covid-19, de forma alguma. Mas, de repente, alguma coisa que ele escreveu, que de uma forma secundária eu posso dizer, olha esse texto bíblico aqui, o que me faz pensar? Então, amados, é importante que, ao analisarmos e interpretarmos o texto bíblico, nós usemos das ferramentas certas, corretas, para que não possamos trazer coisas erradas, interpretações erradas para os leitores. Isso é muito importante. Por isso, amados, voltando à internet, tem muita coisa na internet, tem muitos pregadores na internet, tem muitos intérpretes da Bíblia na internet. Cuidado com esses intérpretes, porque eles poderão trazer uma interpretação totalmente equivocada. Então, muitas vezes, eu tenho colocado nos grupos de WhatsApp, quando eu vejo lá um vídeo de alguém que está tentando interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, eu já coloco lá, cuidado com esse vídeo aí. Faça uma filtragem desse vídeo, porque essa pessoa não está se utilizando das ferramentas necessárias, importantes e certas para interpretar o texto bíblico. Então, tenhamos muito cuidado com isso, amados irmãos. E, finalmente, na parte de sexta-feira, nós encontramos esse texto maravilhoso, do livro Mensagem aos Jovens, na página 260. Veja, no estudo da palavra, deixe de lado as opiniões preconcebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Veja a importância. Outro aqui, não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas com a mente livre de preconceitos, busque-a com cuidado e oração. Por isso, volto a frisar. Para ler a Bíblia é necessário orarmos ao Senhor. Precisamos orar ao Senhor, pedindo a Ele entendimento, esclarecimento, para que não tenhamos dúvida quanto ao estudo que fizermos da Palavra de Deus. Que Deus realmente possa, querido, te abençoar grandemente. Que ao você abrir a Bíblia Sagrada, o faça com humildade, com submissão e com oração. Porque aí, querido, você vai ter realmente a resposta às suas dúvidas. Deus vai te abençoar e você vai ter entendimento das Sagradas Escrituras. Muito obrigado pela sua atenção. A recapitulação da lição dessa semana. Na semana que vem, amados,
nós vamos estudar um assunto muito importante. A lição 7 nos falará sobre idioma, texto e contexto. Tenho plena certeza que vai ser uma lição maravilhosa. Portanto, se prepare já nesse sábado à tarde para estudar um assunto deveras importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos encerrar a nossa abençoada Escola Sabatina desse sábado, 2 de maio, cantando o hino 287 do nosso inário, Minha Entrega. Louvemos ao Senhor com todo o nosso coração nesse instante. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre cumprir. Faze-me forte para vencer duras fraquezas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade sempre buscar. Faze-me firme, dá-me poder para a verdade nunca deixar. Cristo bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre Que Deus possa te abençoar nesse sábado. Daqui a pouquinho, não esqueça de usar o outro link para assistir o culto divino. Que Deus abençoe nesse sábado. E mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção a essa escola sabatina. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado porque o Senhor esteve conosco durante a escola sabatina. Quanta coisa maravilhosa extraímos desse programa da Escola Sabatina, principalmente a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Obrigado a Deus porque, em sua onisciência, o Senhor colocou no coração de homens consagrados ao Senhor a ideia da lição da Escola Sabatina. E durante toda a semana nós temos o privilégio de estudar a Tua Palavra de uma forma sistemática. Eu quero que o Senhor, por favor, fale ao coração daqueles que ainda não tomaram a iniciativa de estudar a lição de uma forma sistemática. Que o Senhor trabalhe no coração deles, para que, ao estudarem a lição, possa haver crescimento na vida espiritual deles. Dá-nos um sábado muito abençoado e também um culto divino abençoado. São bênçãos que nós pedimos, desejar agradecemos em seu nome. Amém. Muito bem, um feliz sábado e que Deus abençoe a você. Até a próxima Escola Sabatina. Que Deus os abençoe.